Olá, sejam muito bem-vindos ao Líder Encast de fevereiro. Esse mês estou recebendo aqui Catarina Teixeira. Tudo bem, Catarina? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente é um prazer enorme estar trazendo você aqui para bater um papo com a gente, para falar de um tema super polêmico, Sim. né? Controverso, polêmico. E claro, a gente vai tocar alguns detalhes disso, mas a gente já tem um plano com você de levar para os nossos clientes para falar sobre o tema de assédio. Sim. Né? O que é assédio? Né? Primeiro vamos definir. Fala um pouquinho de você, né, Catarina? Qual a tua formação? O que você faz? Eu sou advogada, sou advogada civil, atuo em empresas. Okay. E eu tenho uma experiência de 20 anos já na área. Formada em Direito? Formada em Direito, formada em Ciências Contábeis também. Contadora também? Também. Legal, legal. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Catarina, o que é assédio? Né? A primeira definição do que é assédio. Bom, vou falar um pouquinho então do que é o assédio moral, né? Tá. O assédio moral, ele está muito em voga agora. O assédio moral, ele vem com uma preocupação desde os anos 80, uma psicóloga suíça que ela veio foi fazer uns estudos e ela descobriu que os funcionários assim de grandes corporações, eles estavam tendo alguns problemas assim de depressão. E aí ela resolveu investigar o porquê disso, né? E mais um pouco assim, e ela verificou assim que as relações dentro das corporações, elas estavam sendo um pouco abusivas. Ok. Estavam extrapolando um pouco assim os direitos das pessoas. E a partir daí foi uma evolução muito grande, principalmente aqui no Brasil, essa preocupação, né, com o funcionário. E desde então a gente teve várias modificações aí. A definição de assédio, ela tem uma definição do que é o assédio? Na verdade, o assédio é tudo que pode expor a pessoa a situações vexatórias, situações humilhantes, tudo que não faça bem para a pessoa, que ela se sinta mal no seu ambiente de trabalho, nós podemos considerar como um assédio moral. Ok. E o assédio moral, ele engloba várias situações. Nós podemos ter dois tipos de assédio, né? Nós podemos ter o tipo do assédio interpessoal, que é aquele da relação direta, né? Quando eu estou interagindo diretamente, Isso. Então, por exemplo, eu tenho um líder e interajo com esse líder. Isso. Tá. Ou ela pode ser até da própria organização. Ok. Então, sim, nos anos pleno 2020, nós ainda temos algumas instituições, corporações que apoiam o assédio dentro das empresas. Elas apoiam ou muitas vezes elas encobrem, então... Ou às vezes também não sabem que estão praticando o assédio, não têm conhecimento. Não tem o conhecimento, mas algumas empresas a gente considera que o organizacional são que práticas são reiteradas dentro da própria empresa e a empresa tem conhecimento. Então, assim... metas abusivas de venda, situações assim vexatórias nas próprias metas, relatórios, apresentações, tudo que a empresa saiba e a empresa de uma certa maneira não faça nada para coibir, ela é organizacional, a gente pode dizer assim. Você tocou num ponto interessante e a gente, a princípio, falando de assédio moral. Uhum. E aí vem uma grande preocupação, né? A gente faz o programa basicamente com foco todo em liderança, porque é o nosso forte, é o que a Dom Desenvolvimento trabalha. E, claro, a gente tem líder que tem preocupação com relação a isso. E aí me vem perguntas muitas vezes assim, poxa, quer dizer que eu não posso passar uma meta para minha equipe? E eu acho que a questão não é isso. Ou seja, as organizações que têm fins lucrativos, elas precisam ganhar dinheiro no final do mês. Então, como é que a gente diferencia? A questão toda está como isso é feito, como isso é colocado, estipulado, de uma maneira que a gente não exponha ou não gere ou uma ameaça ou alguma coisa assim. Fala um pouquinho pra gente, porque senão assim, poxa, então eu não posso pôr uma meta para o meu funcionário. Não é bem isso, né? Vou falar um pouquinho então. Na verdade, o assédio, uma das características principais dele é que ele tenha ele se prolongue no tempo. Então, assim,
a gente fala muito do bullying, né? Que é uma linguagem conhecida de todos. Então vamos dizer assim, que o bullying ele seja praticado de forma reiterada. Okay. Ele não precisa ser de forma diária, mas ele precisa ser de forma reiterada em algumas situações. E reincidente. Sim, mas isso que você falou quando não caracteriza, por exemplo, assim, se for uma prática só, okay, eu posso caracterizar como uma agressão, mas não como um assédio. Okay. O assédio são práticas reiteradas. Perfeito. E normalmente são as mesmas, né? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas normalmente são as mesmas. E em relação, assim, a práticas muito abusivas, então a gente tem aquelas punições, aquelas brincadeiras, por exemplo, colocar o chapeuzinho, não atingiu a meta, então vai colocar o chapeuzinho de burro, vai ficar lá no cantinho e todo mundo vai ver que você vai ficar lá no cantinho. Então, assim, por exemplo, empresas que tenham práticas reiteradas, tem que fechar as metas todo mês, fazer reunião, quem atingiu, quem não atingiu, então expor aquele funcionário, não, ele não atingiu, não, o desenvolvimento dele foi muito baixo, não, ele não colaborou com a empresa, sempre colocando o funcionário naquela situação vexatória, que ele seja exposto. O assédio ele engloba várias situações, assim. Então eu queria primeiro explicar um pouquinho. Claro. O assédio ele tem alguns tipos, né? O assédio, normalmente ele é de forma vertical. E vertical o que é? Você tem um subordinado e você tem os funcionários abaixo. Você pode também ter ele na forma horizontal, né, que seria o bullying praticado na mesma linha de funções. Por exemplo, se nós fôssemos colegas de trabalho... Com os cargos de gerente ambos. Mas que a gente tem o mesmo cargo e a gente tem algum problema e a gente acaba expondo uma vida do outro dentro da empresa, também poderia ser um caso. E a gente tem um misto. Muitas vezes alguns funcionários eles são expostos tanto pelos superiores, tanto pelos colegas de trabalho na mesma linha de hierarquia. E o assédio, eu posso enumerar vários exemplos aqui, mas um dos mais conhecidos, assim, e que eu vejo muito na prática, né, em algumas ações trabalhistas, os funcionários são impedidos de ir ao banheiro. Isso é uma forma de assédio? Sim. São impedidos de ir ao banheiro, ou eles têm um tempo para ir no banheiro, ou o superior vai lá e bate no banheiro, tá demorando, você tem que voltar para cá, não sei o quê. Essa é uma das práticas mais comuns que a gente vê. E é caracterizado como assédio? Sim. Se isso for de maneira reiterada? Sim. Sim, porque ele está privando a liberdade do funcionário. Uau. É muito complicado. Mas ao mesmo tempo, o assédio ele é muito amplo, né? Então é importante fazer essa diferenciação, que são práticas reiteradas, né? Então, assim, são práticas reiteradas que vão fazer o funcionário se sentir mal, que vão fazer o funcionário perder o ânimo, perder o estímulo, falar, nossa, lá vou eu para aquele trabalho de novo, e vai acontecer tudo aquilo de novo. E muitas vezes, assim, né, o funcionário precisa daquele trabalho, e aí ele acaba, assim, aceitando algumas coisas. Mas foi só uma brincadeira hoje, amanhã não vai acontecer de novo. Mas são situações, assim, normalmente muito vexatórias e que mexam com a intimidade, assim. Aquilo que impacta, então, que pode vir a impactar o emocional. Sim. E hoje a lei ou a justiça, ela consegue, de fato, caracterizar isso. Hoje o que eu tenho visto são punições, assim, de dano moral entre 5 a 15 mil reais, né, dependendo do caso. E a justiça, ela está cada vez mais aberta, né, para acolher o funcionário e investigar, né, essas práticas dentro, principalmente de grandes corporações, né, que hoje nós temos uma preocupação muito grande, assim, né, com responsabilidade social, com o meio ambiente de trabalho equilibrado. Então essas práticas em 2020, assim, eu pessoalmente ainda considero, assim, inadequadas, inadmissíveis. Catarina, tem uma questão também, de certa forma, da pessoa ou do funcionário que eventualmente pode provocar uma situação para gerar ou para conseguir caracterizar o assédio. Isso também acontece? Isso também acontece.
Mas isso normalmente acontece, eu vejo bastante assim, no assédio moral, aquele que ele vem de forma ascendente. Então, Ok. o que é de forma ascendente? São os próprios, por exemplo, um time que se une para sacanear o chefe. Então, essa é uma prática que a gente vê bastante. E normalmente são situações assim, era um time e um deles foi promovido e aí ele virou chefe e aí o pessoal se junta e fala, não, aqui ele não vai mandar, aqui ele não vai dar ordens pra gente. E isso caracterizaria o Sim, assédio, é um assédio moral também. Uau! E a gente, porque a gente tem, para quem não é da área, a gente tem uma leitura que esse tipo de coisa, por exemplo, provavelmente não caracterizaria. E hoje a justiça está muito aberta e ampla para esse tipo de situação. Sim. Não, são diversos, assim, a gente poderia ficar aqui horas falando, são diversos exemplos, assim, que nenhum exemplo que a gente acha que não é. Por exemplo, escrever um e-mail copiando todo mundo, copiando todos da equipe, falando, nossa, o cara não atingiu de novo, pô, o cara ficou o fim de semana inteiro bebendo, que eu vi, e não conseguiu, e chegou no escritório assim, assado. Isso pode caracterizar, sim, porque está expondo a pessoa. Está expondo a pessoa em e-mail, ou às vezes em grupo de WhatsApp. Então é uma situação também característica. E qual que seria o limite disso? Porque quando você mencionou a questão, vou te dar um exemplo prático, tá? As empresas, de certa forma, é comum você ter reuniões para compartilhar indicadores de desempenho da equipe. Sim. O simples fato de compartilhar, se nós somos um time de 5 pessoas numa área comercial e nós temos um líder da área comercial, um gerente ou um diretor, e ele faz uma reunião para mostrar os indicadores onde vai aparecer, olha, a Catarina vendeu X, o Fábio vendeu X menos 2, isso caracterizaria no sentido só de mostrar os números? Se não houver nenhum julgamento com relação a isso? Não, na verdade é o julgamento, são os comentários, os boatos, as brincadeiras, isso caracteriza o assédio. Por si só, compartilhar os indicadores de performance com uma equipe, sem que haja exposição no sentido, pô, Fábio, você de novo não atingiu as metas. Se não houver esse tipo de exposição, ok, porque também isso é comum no dia a dia de uma organização e de uma liderança. E ainda há uma certa divergência, né, na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. Mas a jurisprudência assim, majoritária entende que não. Então, apenas demonstrar coisas que são fatos notórios, que todos os funcionários da equipe têm acesso, não. Mas expor de uma forma vexatória, fazendo comentários que nem todos teriam acesso, que, por exemplo, só o gestor teria acesso da relação dele com o funcionário, aí sim caracterizaria. Agora, dados que todos têm acesso, não. Ok. E é isso que você falou, é justamente o julgamento, a brincadeira que vem em cima, expor fatos que não estejam assim, no dia a dia do trabalho, que não sejam pertinentes, né? E que até eu brinquei agora, não vendeu porque a gente, hoje estamos gravando no dia de carnaval, quarta-feira de cinzas, não vendeu porque não se esforçou, porque quis sair cedo na sexta, aí agora tá voltando aqui com sono, coisas assim, né? Que exponham o funcionário, sim. Outro ponto que é importante a gente destacar, um líder que tem um excelente relacionamento, uma proximidade muito grande com a equipe e até mesmo uma boa relação do ponto de vista de ser mais íntimo, de ser mais próximo, de fazer uma brincadeira, de ser bem-humorado. Se ele tiver isso de maneira geral com toda a equipe, desde que ele não exponha individualmente uma pessoa no grupo, ok. Sim, normalmente sim. Porque senão também a gente coloca, muitas vezes a gente fala muito da liderança, dessa questão da proximidade, dessa questão de estar próximo da equipe. Então, desde que não haja essa exposição do ponto de vista individual, expondo de uma maneira geral para o time, um líder, a proximidade é boa, desde que não haja essa exposição. Na verdade, o que caracteriza seria o funcionário se sentir intimidado, se sentir invadido, se sentir pressionado de forma que ele não consiga dar andamento ao seu trabalho, que ele se sinta amedrontado. Então, na verdade, são práticas que perturbem o emocional do funcionário. Okay. Então, brincadeiras que sejam de aceitação de todos, práticas que sejam habituais,
aqueles tapinhas nas costas, que todos aceitam, que todos gostam, até aí é tranquilo. Agora, expor as pessoas, por exemplo, e buscar informações pessoais do funcionário, fazer uma perseguição pessoal com aquele funcionário, por exemplo. Ele foi tomar água, deixa eu ir atrás dele para ver o que ele está fazendo. Pô, você não voltou ainda para sua mesa, tá aí batendo papo, tá aí circulando, não sei o quê. São situações também que podem caracterizar aí nesse sentido do líder, né? E perguntando para você que é uma pessoa da área, em uma situação dessa, o funcionário em algum momento, se ele perceber isso, se ele sentir, vale, antes de ele buscar talvez uma conversa com a pessoa que eventualmente esteja praticando isso, sinalizar isso, porque também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, Catarina, das pessoas que... Porque às vezes quem está interagindo, a pessoa que faz o assédio, talvez nem saiba que está praticando assédio. Sim. Então a pessoa que se sentir assediada, em termos de recomendação, você recomendaria ela sinalizar quando ela se sentir de certa forma assediada, no intuito de, olha, eu me senti hoje mal, acho que eu fui exposto perante todos? Qual que é a recomendação? Eu acredito que essa é uma boa prática. E uma prática que eu sempre aconselho também é, quando possível, né, se os colegas estiverem presentes, consultar o colega. Falar, e aí, o que você achou, né, do chefe? Você não acha que ele exagerou? Eu me senti incomodado, eu não gostei, eu não queria que tivesse sido desse jeito. E os colegas, na verdade, eles são, assim, um ponto muito importante, né? Uma referência. Uma referência e, na verdade, assim, eles também, supondo, né, que vá para um processo de dano e tal, eles também podem ser testemunhas. Porque às vezes a visão do que aconteceu para mim não é a mesma do que aconteceu para os meus colegas, não é a mesma que o profissional do RH vai ter, não é a mesma que o líder teve naquele momento. Então é importante fazer esse balanceamento, né? Sempre, eu aconselho sempre, quando for possível, quando não for uma prática direta, né? Funcionário e seu líder, seu gestor, consultar os colegas. Sempre. E eu fiz essa pergunta, Catarina, justamente porque a gente não quer aqui, em nenhum momento a gente quer estimular as pessoas para que comecem a buscar processos por dano, mas no sentido até de ajudar as pessoas que eventualmente se sentirem numa condição como essa, de sinalizar, porque muitas vezes quem está praticando o assédio, a gente também tem que fazer essa divisão, quando ele é intencional e consciente da pessoa que está praticando, e muitas vezes é inconsciente, né? Porque tem uma questão, dependendo do perfil do gestor, de ser mais aberto, de ser mais brincalhão. Às vezes ele pode estar praticando aquilo sem qualquer intenção de dano de maneira geral, né? Então vale a pessoa, o momento que ela se sentir, né, numa situação onde ela acredita que está sendo exposta, que está sendo assediada, ela sinalizar para a pessoa, olha, estou me sentindo desconfortável, não gostei da exposição que foi feita. Então é uma prática que seria ideal para a gente tentar regularizar uma situação como essa ou evitar que isso tome outras proporções. Sim, e é importante ressaltar também que em grandes corporações, e a prática tem sido adotada agora em médias e pequenas empresas também, você ter, assim, por exemplo, um código de ética, né? Isso é do ponto de vista da organização. Isso, ter um código de ética para sinalizar para os funcionários assim que eles entram, como eles devem se portar, como eles devem se vestir, quais são as políticas da empresa. Uma abertura maior do RH nesses casos, falar, olha, eu tive esse problema, você pode me ajudar, eu não quero levar coisa para um outro lado, mas eu já estou te sinalizando. E estou me sentindo incomodado com tal situação. Okay. E também grandes corporações hoje, elas têm canais de denúncia, né? Então, práticas que são realizadas, aí eles fazem esse canal de denúncia, aí o funcionário ele vai lá. Normalmente é um telefone e é uma pessoa externa, né, que atende, porque também se for interna, muitas vezes o funcionário vai falar, não, eu não vou falar com a secretária do meu chefe. Sim, pode ter uma tendência de você talvez... Então, um canal de denúncia puro, que a gente considera, seria esse, né? Um telefone, uma linha que seria fora, com pessoas de fora, que atendam as reclamações. Para registrar. Para registrar. Então, do ponto de vista de organização, para ela se preservar, sempre
código de ética, código de conduta, isso pode ajudar muito para que as pessoas saibam como são as relações dentro da organização. Na verdade, os códigos, né, os códigos dentro das organizações, eles são importantes, eu considero, para sempre tentar sempre tentar que o ambiente seja equilibrado, né? Que as relações sejam boas, que elas sejam nas medidas, que elas não sejam exageradas, que não tenha nenhum abuso. Legal. A gente poderia dar um passo maior, que eu não vou dar, hoje é só um aperitivo aqui, porque nós falamos a princípio do assédio moral, mas tem a questão do assédio sexual, que também é um tema. Eu posso falar um pouco brevemente, né? O assédio sexual, ele é considerado um crime, né? Está previsto no nosso... O moral não é crime. O moral não. O moral ele é penalizado na esfera civil, na esfera do trabalho, sim. Agora, o assédio sexual, ele é penalizado, né, pelo direito penal, no artigo 216, letra A, que fala justamente da relação de subordinação. E o que os funcionários possam ser submetidos nessa relação, né? Então, muitas vezes, né, os casos mais comuns que a gente vê, né, as funcionárias, né, as mulheres, que elas são expostas a situações vexatórias, né, de assédio sexual, mas muitas vezes, né, tem aquela situação, mas eu preciso do meu emprego, eu tenho que aguentar, então são aquelas gracinhas, não, hoje você vai tomar um chopp comigo, senão eu vou sacanear o seu relatório, coisas assim, né? Você tá muito bonita hoje, esse seu decote tá maravilhoso, que exponham de um lado mais sexual. Isso resumidamente. É um tema que a gente... que é muito amplo. Sim, a gente deu aqui uma pitadinha, né? Só um gostinho, até porque a Catarina agora no mês de março, numa parceria com a Dom Desenvolvimento, a gente vai levar para as organizações e queremos deixar um convite aqui em aberto, quem tiver interesse, em levar a Catarina para justamente fazer uma palestra para falar sobre assédio, e aí de uma maneira mais ampla, assédio moral, assédio sexual, tirar as dúvidas que o que é assédio, o que não é assédio, como que caracteriza, o que pode fazer, como pode prevenir, isso daí eu posso ajudar. Legal. Então a Catarina, em março, a gente, pela Dom Desenvolvimento, uma parceria, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o tema ou levar o tema, um bate-papo muito aberto, muito descontraído para se falar do tema, para se tirar mais dúvidas, para que haja uma discussão muito mais ampla, porque é necessário. A gente vai estar então em março com os nossos clientes, a Catarina vai andar junto com a gente aí em março e mais para frente também, se necessário. Quem tiver interesse em contratar uma palestra para falar sobre o tema, manda um e-mail para contato@domdesenvolvimento.com.br e vamos ver se em março a gente consegue levar a Catarina para os nossos clientes para falar um pouquinho mais sobre o tema e aprofundar um pouquinho. E aproveitando para ressaltar que março, né, comemora-se o Dia da Mulher, então é muito importante. Os maiores casos de assédio moral, sexual, são com mulheres, e o número tem aumentado cada vez mais, né? A ONU, inclusive, está bem atenta em relação a isso, e principalmente no Brasil os números têm sido alarmantes. Então, o que a gente puder fazer para criar um ambiente de trabalho melhor, para que essas funcionárias se sintam melhores também, contem conosco. Legal. Muito obrigado, Catarina. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente falou um pouquinho, eu sei que o tema é pouquinho, super amplo. Muito. Por isso a gente não quer também aqui trazer tudo, porque a ideia é que a gente leve para os nossos clientes para que você consiga estar num bate-papo, numa palestra, num workshop, como o cliente desejar, para que você possa tirar muito mais dúvida a respeito. Aqui era só a gente dar uma ideia sobre isso, porque é um tema que está bastante em alta e os clientes têm muita dúvida com relação a isso. Queria agradecer a sua presença. Obrigada. Foi muito bom estar com você. Foi ótimo. E que em março você caminhe com força total aí com a gente, para a gente levar muito conhecimento para os nossos clientes e para a nossa comunidade de líderes. Agradeço tá bom? bastante. Super obrigado. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Prazer estar com vocês. Nos vemos em breve. Fomos. Beijão. Tchau, tchau.